Já pensou em ser um apoiador oficial do BugriCast? Para estender nossa relação e fazer o BugriCast ainda mais completo, criamos alternativas para que você seja nosso parceiro em 2026. Se você quer ser um contribuinte regular, clique no botão Seja Membro do YouTube e escolha um dos planos disponíveis. Agora, se você pretende fazer apenas uma contribuição pontual, faça um Pix de qualquer valor para podcastbugricast@gmail.com. Todo o valor arrecadado será revertido para investimentos no canal. Apoie o BugriCast para continuar sendo o podcast da família Bugrina. Fala Bugrino, fala Bugrina, bem-vindos ao Bom Dia Guarani de hoje. Hoje, 1º de junho de 2026. Hoje, abertura do último mês do semestre, abertura do mês da Copa do Mundo, hein? Eu adoro Copa do Mundo, acompanho a seleção brasileira e estou contando os dias para começar uma deliciosa overdose de futebol. Mas até que isso comece, celebremos a overdose de gols do Guarani ontem, 5-0 sobre o Amazonas, um massacre técnico, um massacre tático, um massacre de disposição também, que colocou o Guarani aí, no mínimo, em segundo lugar da Série C, né? Hoje o Guarani é o líder, mais tarde o Brusque, que é o segundo colocado, enfrenta o Barra, fora de casa, e o Brusque só passa o Guarani se vencer. Então, se houver um empate ou vitória do Barra, o Guarani é o líder da Série C do Campeonato Brasileiro, passados 10 jogos. Acho que é isso, né? 10 jogos. Desculpa, 9 jogos. Então, o Guarani vai muito bem, obrigado. E pela segunda vez em 9 jogos, aplicou um sonoro 5-0 em um dos seus adversários da Série C. Fato raríssimo, hein? A última vez que isso aconteceu, eu levantei os dados aqui, Paulista de 1981, portanto 45 anos atrás. O Guarani fez 5-0 no América de Rio Preto no Brinco, dia 17 de junho, e 4 dias depois, 5-0 no Comercial em Ribeirão Preto, 10 gols em 4 dias, 5 deles marcados por Jorge Mendonça, um ataque que ainda tinha Careca, ainda tinha Lúcio, Hernani Banana, e que seria campeão aí da Taça de Prata e também semifinalista do Brasileiro da Série A de 82, aquele super time que para mim era muito próximo ou até melhor que o time de 78 e deu um grande azar de cruzar com o Flamengo e os seus esquemas de bastidores ali, né, naquela época de anos 80. Bom, deixemos o saudosismo de lado, celebremos o presente. O Guarani vai muito bem, obrigado. Os últimos jogos, ainda que tiver... Acho que cada vez mais fica provado, né, que aquele jogo contra o Ituano foi um acidente de percurso, gramado ruim, noite de azar, bola na trave, gol anulado, falhas do nosso goleiro Kaique França. Aquilo ali foi um ponto fora da curva. A verdade é que desde o jogo contra o Santa Cruz, o Guarani vai ganhando um pouquinho mais de confiança, vai ganhando um pouco mais de organização. Os jogadores parecem jogar mais como um grupo. A entrevista do Hélio Cizenando deu um pouco dessa pista, e vou falar sobre isso amanhã. Mas se o Guarani tiver organizadinho, tecnicamente, taticamente, eu acho que não tem para ninguém. É um time muito forte para a Série C, aquilo que a gente já esperava. Então, estamos vendo aí um pouco do que a gente gostaria, mas também saboreando, né? Porque é sempre bom quando o Guarani vence, quando o Guarani goleia, quando o Guarani lidera um campeonato. É sempre muito bom, então a gente tem que aproveitar tudo isso. Dá para ver uma mudança significativa no jeito do time jogar, né? O Hélio Cizenando, pouco a pouco, aí colocando o seu método de trabalho, né? E vou falar sobre isso também amanhã. Mas abandonamos, né? Pelo segundo jogo consecutivo, o 4-3-3 que nos persegue há pelo menos 5 anos, 6 anos, não sei, né? Desde a época do Carpini, passando pelo Mozart, Daniel Paulista, sei lá, Júnior Rocha, vai lembrando aí, Pintado, vai lembrando aí. E o Hélio com 4, né? 4 no meio, William Farias, Carlos Eduardo, Isaac e João Paulo, e vou falar para você, 4 todos jogando muito bem, provavelmente um ajudando o outro a jogar cada vez melhor. Então a gente vê
William Farias fazendo gol, Carlos Eduardo fazendo gol, João Paulo fazendo gol. O Isaac não, mas sendo importante aí para ser mais um homem no meio. Impressionante como o Guarani tem dominado o meio-campo dos seus adversários, que muitos deles jogam nesse terrível 4-3-3 da moda, né? Dos cursos da CBF, né? Parece que todo treinador que faz o curso é obrigado a jogar no 4-3-3. O Hélio não. O Hélio, um pouco mais old school, um pouco mais velha guarda, tá optando aí por povoar o meio e conseguindo tirar bons resultados disso, né? Não é porque o time não tem 3 atacantes, né? Tem 2 no caso, o Cachoeira e o Maranhão. Não é por causa disso que o time não é capaz de ganhar, fazer gols e até de golear. Então acho que esse é o grande resultado, né, dessas ações e decisões do Hélio Cizerano. Então ponto para ele, que esteve aí com a cabeça na bandeja por quase faltando... Desculpa, vou refazer. O Hélio Cizenando faltou 3 minutos contra o Santa Cruz para ele ter a cabeça colocada na bandeja e provavelmente ser trocado, e a gente vai saber Deus o que ia acontecer. O William Farias fez o gol, deu alívio geral, e desde então o Guarani tem ido muito bem, obrigado. Vamos para uma pausa aí de 15 dias praticamente, né? Semana que vem não tem jogo, para depois receber o Caxias do Farney Coelho, Caxias que vem embalado por uma vitória sobre o Ituano nessa rodada. O Caxias está no G8, o Caxias tem a melhor defesa do campeonato. Então, outro jogo de 6 pontos, né? Eles têm 15, o Guarani tem 18. E aí, né? Se o Guarani ganhar, abre 6. E se o Guarani perder, Deus me livre, empata com o Caxias. Então, mais um jogo importante para se preparar. E eu insisto, estou muito feliz de ver, ainda que bem à distância, né? Não tenho mais ido ao brinco, mas de ver como o Guarani está jogando mais como um time e muito menos como jogadores individuais. Quem ganha com isso somos nós, como eu já falei. Ainda falta muito, gente. Nós não estamos nem na metade ainda da Série C. A gente já cansou de ver times que deram grandes sprints, grandes largadas e não chegaram a lugar nenhum. Caxias do ano passado foi um exemplo disso. Mas sempre com o pezinho no chão, sempre com o grupo unido. Vamos ter dificuldade ainda pelo caminho. Tem mais jogos fora de casa pela frente do que em casa. Isso vai exigir do Guarani uma postura, né? Ainda que o Guarani esteja invicto fora de casa. Mas é isso. Vamos para a briga, mas vamos comemorar também, porque foi uma grande atuação do Carlos Eduardo, foi uma grande atuação do William Farias, uma grande atuação do Guilherme Cachoeira, enfim. Nós temos um bom time e as coisas estão caminhando, felizmente, muito bem. Aproveite a sua segunda-feira, comemore, respire, tire umas férias também, né? Porque Guarani agora só dia 13 de junho, se nada mudar, né? Contra o Caxias no Brinco de Ouro, como eu já falei. E ao longo da semana vamos construindo aí um pouco do que aconteceu nesse jogo. E amanhã, né, do Bom Dia Guarani, vamos arrematar com a certeza se o Guarani é ou não o líder da Série C. Fechou? Boa segunda-feira para você. Sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre o Guarani. E não é porque o Guarani tá bem pra caralho que a gente não pode perguntar: meu Deus, cadê a SAF do Guarani, hein?